Aleluias. Lucas capítulo 7. Jesus está aqui. Aleluias. Lucas capítulo 7. De 11 a 17. Texto conhecido, mas poderosíssimo. E aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu de Jesus esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Diga glória a Jesus. Esse episódio da cura do filho da viúva de Naim, cura completa, retirou até a morte. Isso é narrado apenas pelo evangelista Lucas. Em Mateus, Marcos e João não está esse episódio. Aconteceu na cidade de Naim, que é aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Endor. 1 Samuel 28 conta o episódio que o rei Saul, primeiro rei de Israel, mais de 1000 anos antes de Cristo, foi na cidade de Endor para consultar uma feiticeira. A palavra do Senhor dá-lhe o nome de Pitonisa, porque naquela época existia um deus chamado Piton, que era o deus da adivinhação. E as mulheres que se davam isso eram chamadas de pitonisas. Ali o rei Saul foi consultar aquela pitonisa. Tem gente que até nem entende muito bem aquele texto. O personagem que apareceu não era o profeta Samuel, porque os mortos são incomunicáveis. E o texto diz claramente que vinha um vulto de baixo. E Provérbios 15 diz assim: para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. E Tiago 1,17 diz: do alto é que vem a boa dádiva e o dom perfeito. Então aquele personagem que apareceu em 1 Samuel 28 não era de Deus e nem o profeta Samuel. Hebreus 9,27, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Os mortos são incomunicáveis, é impossível ter contato com eles. Como disse Abraão no episódio de Abraão e Lázaro, lá em Lucas 16, há um grande abismo entre os mortos justificados e os mortos na perdição, e ambos sem contato. Diga glória a Jesus. A nossa salvação é em Jesus. Fala para o irmão assim: Jesus é a salvação. Então bem pertinho ali da cidade de Endor, é a cidade de Naim, onde Jesus fez este milagre. Quer dizer, pertinho dali um rei de Israel foi consultar uma feiticeira e encontrou a morte. E bem pertinho dali veio o verdadeiro rei de Israel trazendo a vida. Diga glória a Jesus. Jesus nos dá vida. João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá morte. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Diga glória a Jesus. Jesus veio trazendo a vida. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, aqui na porta da cidade de Naim encontraram-se 2 aglomeramentos, 2 povos, um carregando um defunto e outro com Jesus. Fala assim: eu prefiro Jesus. Louvado seja o Senhor. Um carregando um defunto e outro carregando o príncipe da vida. Atos 3,15. Pedro, no seu discurso logo após o paralítico da porta formosa do templo ter andado, ele chamou Jesus de o príncipe da vida. Então, uma multidão carregando a vida, Jesus.
E outra multidão carregando a morte, carregando a completa desilusão. Filho da viúva, quer dizer, a mulher já era viúva, já não tinha marido, já não tinha mais condição de ter filhos, e o único que tinha estava morrendo. Uma situação trágica, horrorosa, o fim completo de toda a esperança. Veio Jesus e fez tudo recomeçar. Jesus disse no livro do Apocalipse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Isso significa que Jesus é o começo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus é o começo. Fala assim: Jesus é o começo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que a palavra do Senhor chama em João 3,6 de nascer de novo. Quem entrega a vida a Jesus nasce de novo, começa do zero. Colossenses 2,14, havendo cancelado o escrito de dívida que protestava contra nós as suas ordenanças, cravou-o na cruz. Quer dizer, todas as tuas culpas são retiradas pelo Senhor Jesus, e você se torna uma pessoa sem passado. Diga glória a Jesus. Como diz no livro de Miqueias 7,18, que o Senhor subjuga todos os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, para completo esquecimento. Irmãos, então veio ali Jesus se encontrando com o cortejo fúnebre, com aquela multidão que carregava o defunto. Irmãos, este quadro aqui é uma excelente alegoria, uma excelente representação do que é a obra de Jesus. O mundo só produz morte. 1 João 2, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Efésios 2,1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em que noutro tempo. Irmãos, quer dizer, o mundo é isso, ele só produz morte, ele só produz desilusão. O problema desta viúva, ninguém podia resolver. Diga glória a Jesus. Naquela época, para as viúvas, a situação era muito difícil. Hoje não é muito diferente, mas naquela época era pior ainda. A região da Palestina era muito pobre. Por isso que tem o texto de Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. 1 Timóteo 5, o apóstolo Paulo dando orientações a Timóteo, um jovem pastor na cidade de Éfeso, sobre como fazer para cuidar das causas das viúvas. Em Atos 6, no episódio que foram escolhidos os 7 primeiros diáconos, é porque as viúvas dos gregos estavam assim, começando a ter murmuração na igreja, porque elas estavam esquecidas na distribuição do alimento cotidiano. Então havia muita miséria e as viúvas padeciam muito naquela época. Então aqui o texto não diz que a viúva era pobre, mas isso é quase que decorrência lógica e óbvia de todo o texto. Aquele episódio de 2 Reis capítulo 4, a viúva daquele profeta, morreu o profeta, deixou a mulher com dívida e os filhos iam ser vendidos como escravos. Até que foi lá o profeta e multiplicou o azeite, e Deus ali fez grande obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, é o mesmo Deus, o Espírito de Cristo estava em Eliseu, o Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, operou no filho da viúva de Naim, e está operando hoje. Pessoas desiludidas. Irmãos, existem pessoas que quando vêm para Jesus, estão assim muito calejadas pelo mundo, e a pessoa assim fica muito cética, desesperançada. Pode ser a mensagem mais poderosa do mundo, Jesus vai te transformar. Mas misericórdia, Jesus quer tocar no teu coração, tem que ter fé. Fala assim, tem que ter fé. Jesus quer trocar o teu coração, Ele vai tirar o coração de pedra por um coração de carne. Diz lá em Ezequiel 36, diga glória a Jesus.
Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o jovem estava morto. Eu estava lendo hoje na Bíblia, a tradução Vida Nova, e lá diz jovem. A tradução que eu li aqui diz mancebo, só que é um português um pouco arcaico. Nós não usamos cotidianamente essa expressão. A expressão seria jovem, jovem morto. Irmãos, isso aqui é muito significativo, porque a morte geralmente se espera para um final de vida, uma pessoa assim com muitos anos, como diz o Salmo 90, o que é a vida do homem? 70, se alguns pela sua robustez chegam a 80, o mais deles é câncer e infarto. Não se espera que um jovem morra. Então aqui a história é muito trágica. Já estive em velório de jovens, é horrível, porque não se espera isso de um jovem. Irmãos, mas a cena da multidão da cidade carregando aquele jovem morto é uma figura do que o mundo está fazendo, com drogas, com pecado, com os envolvimentos, está destruindo a geração dos jovens. Mas vem o Senhor Jesus para mudar esta história. Diga glória a Jesus. A morte de um jovem significa o fim da esperança, o fim de um futuro. Como que essa viúva poderia ter descendência se o filho único estava morrendo? Mas veio o Senhor Jesus e mudou essa história. Jesus quer mudar a tua história. Fala assim, Jesus quer mudar a tua história. Não é que Jesus quer dar um final feliz, Ele quer dar um começo feliz. Que final feliz o quê? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, muitos jovens estão padecendo. Trabalhamos aqui na igreja com recuperação de viciados, de alcoólatras. Muita tristeza, muita desgraça neste mundo. E aqui diz o texto que Jesus foi movido de íntima compaixão. Jesus tem compaixão. Fala assim, Jesus tem compaixão. Mas o crente não pode ser alienado. Tem pessoas assim que, quando fala assim de vícios, a pessoa assim, como se nunca tivesse ouvido falar disso. A pessoa fala assim, em Curitiba tem disso. Fala assim, misericórdia. Você mora na lua? Fala assim, misericórdia. Irmãos, Jesus tem compaixão. Jesus não se conformou. Irmãos, a essência deste milagre surgiu da compaixão de Jesus. Não foi um milagre premeditado. Foi um encontro. Foi uma santa coincidência. Diga glória a Jesus. Aliás, todos os velórios que Jesus foi deixaram de ser velório. Diga glória a Deus. Foi o da filha de Jairo, foi o de Lázaro, foi o do filho da viúva de Naim. Irmãos, e Jesus ficou movido de íntima compaixão. Irmãos, isso moveu, como diz em João 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, que Jesus moveu-se muito em si mesmo. Irmãos, o Senhor quer fazer isso hoje conosco, porque diz o Evangelho de João 14, 12, e quem crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E como que acontecia as obras em Jesus? Por íntima compaixão. O Senhor Jesus quer nos dar um coração compassivo, misericordioso, ardente, cheio de sentimentos. Como disse Pedro, portanto, irmãos, sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Aliás, isso está escrito em Efésios 4. Pedro disse assim, sede entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 4 diz assim, e sobretudo revestivos de amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então o Senhor quer que nós tenhamos essa compaixão. Irmãos, o Senhor pode fazer um milagre grande partindo de um sentimento compassivo, interior, profundo e ardente de um crente. Quando um crente vê uma coisa, ele não se conforma.
Por isso diz Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo. O crente não pode se conformar. Fala para o irmão assim, o crente não pode se conformar. Irmãos, crente tem que ter fé. Quando você vai orar por um doente, ore pedindo cura, ore pedindo operação de Deus, pedindo regeneração, ore pedindo conversão, ore pedindo libertação, mas ore com fé. Diga glória a Jesus. Se o Senhor não curar, mas pelo menos você orou. É o sentimento de Davi, o filho de Batseba, estava doente, fazia uma semana, ele jejuou até o fim, não conseguiu o que queria, mas depois ele levantou assim, consciente de que lutou. Diga glória a Jesus. Não conseguiu aquilo, mas muitas outras coisas ele conseguiu do Senhor. Então tem que lutar em oração. Jesus trabalha por nós. Repita comigo, Jesus trabalha por nós. Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre todos os problemas, sobre todos os pecados. Jesus pode te libertar de qualquer vício. Jesus pode transformar qualquer pessoa, até o teu marido. Eu estou falando profeticamente para uma mulher meio incrédula que está aqui. Fala assim, misericórdia. O teu marido não é a pessoa mais difícil deste mundo. E mesmo que fosse, Jesus transformava. Diga glória a Jesus. Deus é grande. Jesus está aqui, irmãos. Jesus disse para a mãe assim, a mãe do defunto, não chores. Diga glória a Deus. Não chores. Fala para o irmão assim, não chores. Jesus quer estancar hoje o rio de lágrimas. Pare de chorar e creia. Diga glória a Deus. Pare de chorar e batalhe pela fé. É Judas que diz, né? Exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, então é batalhar. Glória a Jesus. Jesus disse para a mulher, não chores, não é caso perdido. Fala assim, não é caso perdido. Não é irremediável. Com Jesus sempre há esperança. Jesus tem poder até sobre a morte. Jesus tem poder até sobre a ressurreição. Diga glória a Deus. Jesus chegou para o morto e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, essa palavra hoje vem profética. O Senhor quer levantar jovens hoje aqui. Tem jovens aqui que para morto só falta deitar. E o Senhor diz, jovem, levanta-te. Tem jovens aqui que estão com menos jovialidade do que nós, que apesar de jovens nem tanto. Diga glória a Jesus. E o Senhor está dizendo, jovem, levanta-te. Fala assim, levanta-te.